Senhor, vamos estar abrindo Atos, capítulo 1. Glória a Deus. Mais um propósito abençoado que nós iremos iniciar hoje, baseado no livro de Atos. E eu tenho certeza, assim como o presbítero Carlos disse, que nós iremos ser ricamente abençoados se tivermos a total dedicação nesses dias. Amém? São 28 dias que nós precisamos estar focados no livro de Atos. E assim nós não estaremos perdendo tempo. Atos capítulo 1. Eu vou ler apenas um versículo aqui e depois a gente vai enfatizando um ou outro, segundo que esse é o propósito do nosso tema. Introdução à ascensão de Cristo. Versículo 8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Pode tomar seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Como toda carta, como todo livro que nós iniciamos, nós precisamos primeiro perguntar quem escreveu e algumas considerações iniciais. E eu gosto de ser rápido nessa parte porque o propósito é entrar dentro do livro, e não ficar preso no autor. Mas é importante sabermos quem escreveu a carta de Paulo, a carta de Atos, o livro de Atos. Difícil, livro de Atos. Foi Lucas. A palavra de Deus vai nos deixar bem claro, nos dá indícios que quem escreveu foi o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. E o interessante é que Lucas era grego. Lucas era grego. Ele não era romano, não era judeu, ele era grego. Então seria muito mais difícil um grego aceitar a Jesus. Por isso que Paulo diz, que para o grego, o Cristo crucificado era loucura. Então, para Lucas, era uma loucura em tanto. E nós sabemos que Lucas se converteu como? Nós vemos pelos indícios que a Bíblia nos deixa. Paulo fazendo menções sobre esse homem chamado Lucas. E ele não faz uma menção de um homem comum. Ele fala, Lucas, o médico amado. Ou seja, ele mostrou que há uma afeição ali. Que há um amor ali, algo mais próximo com esse homem. E nós observando na história, Colossenses, capítulo 4, versículo 11, é que ele vai fazer essa menção. O Lucas, o médico amado. E mais adiante, em 2 Timóteo 4:11, ele vai dizer, aquele momento que ele está se despedindo e mandando uma carta para Timóteo. E ele fala assim, Timóteo, vem depressa, todos me abandonaram. Somente o Espírito Santo continua comigo. E mais alguém, quem? Ele fala, e Lucas continua comigo. Então o médico não abandonou ele, o médico amado. Não era só médico, ele não é conhecido só pelo ofício, mas pelo seu amor no ofício que ele tinha. E pelo amor que ele demonstrava ali por Paulo. E eu já deixo aqui uma aplicação prática. Você quer conhecer uma pessoa? O valor de um obreiro, o valor de uma pessoa? Você nunca vai conhecer o valor da pessoa na bonança. Sempre vai ser nos piores momentos da sua vida que os verdadeiros amigos vão se revelar. É nas maiores crises de uma igreja que um obreiro verdadeiro se revela. E assim vai. Não é nos momentos de bem-aventurança, tudo bem, tudo maravilha, não. É sempre nos declives da vida que vai surgir um Lucas ali,
para te tratar suas feridas e para te ajudar. E esses são os indícios que nós temos. Então, Colossenses 4:14, Paulo falando, fazendo menção de Lucas, o médico amado. 2 Timóteo 4:11 e também Filemão, ele vai citar. E numa lista de 4, ele cita Lucas como cooperador da obra, meus cooperadores no Senhor. Então você tem dúvida que esse homem foi importante? Era um homem que vinha de uma civilização totalmente oposta à dos cristãos. Porque na civilização dos cristãos era mais a simplicidade era exaltada. Mas ele é da Grécia, capital da filosofia, da intelectualidade. Como vai pregar para um homem desse, convencer um homem desse, de que um homem crucificado, todo dilacerado na cruz do Calvário, para eles era loucura e abominação. Porque os gregos, para eles, a cultura deles era do corpo perfeito, né? Eles endeusavam até. O homem do corpo perfeito e a mulher do corpo perfeito. Aí um Cristo com o corpo desfigurado. Não tinha parecer nem formosura. O que atraiu ele a esse homem? Não pode ser nada mais além do que o amor. O amor pelo Cristo verdadeiro, pela mensagem que foi pregada. Porque através da mensagem nós compreendemos o coração de Deus. Essa é a realidade. É isso que eu estou querendo dizer mesmo. Pela mensagem você entende o que entristece Deus e o que alegra Deus. Você percebe o que deixa Deus empolgado. Você percebe, quem lê a Bíblia sabe disso. Você percebe, por exemplo, a gente fala de evangelismo, a gente já imagina Deus assim, ó, animado, vamos embora. Quando se fala de evangelismo. Agora, quando a gente peca, já pode ter certeza. A Bíblia vai deixar isso claro. O Espírito Santo se entristece com os nossos erros e pecados. Então, pelos indícios, lendo a palavra de Deus, nós entenderemos a personalidade do nosso Deus. Amém? Não por completo, porque Ele é Deus, né? Se não entender, nós somos Deus, não Ele. Né? Mas, pelo menos, compreenderemos o nosso Deus, porque Ele é um Deus pessoal. Avançando aqui, então Lucas escreve. E como que Lucas conhece Paulo? Possivelmente, depois desses relatos de Paulo mencionando Lucas, com toda a afeição, com todo o carinho, Paulo foi muito preso, nós sabemos disso, muito preso, e nas prisões, até os dias de hoje, tem direito a médico. O médico vai, auxilia, dependendo da situação do preso, eles levam o preso até o médico. E naquela época, Paulo tinha 2 cidadanias, grego-romana. Então ele tinha algumas regalias, entre aspas, por ter essas 2 cidadanias. E em Roma ele tinha essas regalias. Por exemplo, em Éfeso, a prisão para ele é domiciliar. É uma prisão em casa, não pode sair de casa. Ele ficava preso em uma prisão, em um lar onde eles determinavam. Então, possivelmente, foi num desses ambientes que Lucas ali, enquanto tratava Paulo pregava, Paulo testemunhava, Paulo ensinava. Já estive no 3º céu, e ia pregando, ia ensinando. Enquanto ele tratava as feridas de Paulo, Paulo tratava as feridas dele. E essa é a vida. Esse é o evangelho verdadeiro. Aqui nós não temos soldados parados. Nós temos sempre soldados sendo tratados por outros que estão já curados. E enquanto isso, nós vamos tratando as feridas deles também. É um tratando o outro, irmãos. Essa é a proposta do evangelho. Você cuida de mim e eu cuido de você. Como diz um pastor meu, sempre ele terminava uma frase dizendo assim: eu oro, ficamos combinados assim, eu oro por você, você ora por mim. Então essa é a proposta do evangelho. Você cuida de mim, eu cuido de você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Paulo e Lucas,
encontraram nessa situação. Vamos avançar aqui mais um pouco. Então Jesus ele aparece até o dia em que foi recebido. O primeiro texto fala que ele faz esse relato ao Teófilo. Que Teófilo é esse, irmãos? Assim como João tinha também um homem ali, vamos dizer assim, um escriba, um homem que escrevia as cartas para ele e levava, tinha endereço a carta, e ele tinha que ter alguém, né, um mensageiro, como é que fala? Carteiro, hoje tem carteiro, né? O emissário, para poder enviar a carta. E o emissário de Paulo, de Lucas aqui, era Teófilo. Então ele faz o tratado, escreve para ele poder levar para as igrejas. Então esse Teófilo é alguém que ficava ali próximo de Lucas, enquanto ele escrevia os fatos, ele enviava para ele, porque eles não tinham acesso direto, às vezes, porque dependendo da situação era muito perigoso se expor. Então eles entregavam as cartas escondidas e a carta chegava até a igreja. Então é por isso, irmãos. Tudo que Jesus começou não só a fazer, ele vai relatar, não só o que Jesus começou a fazer, ele deixa bem claro isso, mas também começou a ensinar, porque Jesus é diferente do homem. O homem aprende, e o que ele aprende, se está dando certo para ele, ele ensina, mas com reservas, porque tem medo de que aquele alguém se torne maior do que ele, ou mais sabido do que ele. Mas Jesus não tem esse medo. Jesus é a fonte inesgotável de sabedoria. Dele não tem como você encostar e esgotar a sua fonte. Você encosta, você sai mais sábio, mas nunca vai esgotar. Então ele ensina, porque ele não tem orgulho, ele não é soberbo, ele é humilde. Ele ensina porque quer te fazer sábio. Então, se nós queremos ser como Jesus, precisamos ter desprendimento de encostar em alguém que não sabe e ensinar para que ele saiba e estar pronto para que ele se torne melhor do que eu e você. Isso é humildade. Isso é entendimento, saber que a palavra vai além de mim e de você, é coisa séria, não é brincadeira. Não é ficar falando lorota aqui na frente. Não é apenas dizer, falei no púlpito para um monte de pessoa. Não tem do que se envaidecer. Palavra é coisa séria. Isso aqui poderia estar acontecendo numa mesa redonda, todo mundo conversando, em família. O que eu estou querendo dizer? Muitos exaltam esse lugar, está aqui pregando, quando na verdade deveriam exaltar a palavra. Não se trata do ambiente. Glória a Deus. Então, ele ensina e faz. Até o dia que foi elevado ao céu. Isso é tremendo, irmãos. Até o dia que ele foi elevado, ou seja, ele não fez outra coisa enquanto estava na terra. Ele trabalhou, lutou até o fim, até o dia que foi recebido no céu. Ele testemunhou, ele ensinou, ele curou, ele cumpriu a missão da qual ele estava falando para os discípulos. Vocês vão ter que pregar, vocês vão ter que fazer o ID também. Até o dia que ele foi recebido no céu. Então o que você está fazendo na terra? O que eu estou fazendo na terra? Se não for para cumprir a missão que Deus delegou a mim, eu estou fazendo coisa nenhuma. Minha vida não está valendo de nada. Se o meu propósito não for atrelado ao propósito de Deus, ele é qualquer coisa, menos propósito. Porque propósito é propósito e Deus está no negócio. É mais ou menos assim. Então você recebe de Deus o manual, recebe do jeito que tem que ser feito, e tem que ser feito desse jeito, do mesmo jeito que Ele te deu. Glória a Deus. Vamos avançar aqui. Nós não podemos perder muito tempo aqui não. Glória a Deus. Em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo
aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Então ele foi visto durante 40 dias. Esse período aqui está falando após a sua ressurreição. Ele ressurgiu dos mortos. Depois disso, 40 dias ele ainda foi visto, dando mandamento, ensinando. Nesse período ele apareceu para os discípulos que estavam indo para Emaús. Todos esses acontecimentos aconteceram nesse período de 40 dias. E o que é isso? Cuidado. Isso é amor. O pai está avisando, eu estou indo, eu vou ter que ir. Todo o tempo Jesus estava falando, enquanto o noivo está com eles não precisam se preocupar com isso. Mas quando o noivo for retirado, eles precisarão se preocupar. Ele sempre avisando que ele seria retirado um dia. Mas olha a preocupação, ele vai falando, vai ensinando, e quando chega o dia, ele é arrebatado, ele ressuscita, ascende ao céu, e ainda fica, hora ou outra, aparecendo um ao outro e ensinando. Isso é cuidado, porque ele sabia que ainda demoraria 50 dias para o Espírito Santo descer. Ele falou, eu não deixo esse povo sozinho. O mínimo que Deus aceitou foi 10 dias. 10 dias. Foi quando ele sobe e não é mais visto. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia vai dizer, já é uma pregação para o próximo, no caso, o cooperador Marcos, capítulo 2 de Atos, ele fala, cumprindo-se o dia de Pentecoste, ou seja, completando, Pentecostes é 50º ano da colheita. 50 anos depois 50 dias após a Páscoa. Após a Páscoa. Então o que quer dizer isso? 40 dias ele foi visto, 10 dias eles ficaram fazendo o quê? No cenáculo, cumprindo o que ele mandou. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então foram 10 dias aproximadamente, que aqui em Atos vai deixar bem claro, ficaram orando, perseverando em oração. Manda o Espírito Santo, que o Senhor prometeu. Envia o Espírito Santo, que o Senhor prometeu. A promessa é tua. Atos 2, ele falando, mencionando sobre Joel, que há de ser que naquele dia derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e todos receberão, homens, mulheres, velhos, crianças, todos receberão indistintamente o Espírito Santo. Coisa que era incomum no Antigo Testamento. Deus precisava usar alguém, levantava um profeta só, porque ele não podia dar para todos. Um profeta era revestido, recebia inspiração e profetizava, assim diz o Senhor. Logo a inspiração ia embora, porque o Espírito não permanecia. A Bíblia vai dizer que para o Espírito entrar em Davi, possuir Davi, se apoderar, melhor dizendo, de Davi, ele se retirou de Saul, porque era um Espírito. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então é algo que nós deveríamos adorar e glorificar muito a Deus, irmãos. Glorificar muito. Porque era algo muito distante, hoje está perto, Deus deu, derramou a promessa. E eu e você temos o Espírito Santo, que é o penhor da promessa da vinda de Cristo. Então, avançando mais um pouco, 40 dias ele é visto ensinando, mostra o cuidado. Nós nunca pegamos alguém para ensinar, agora trazendo bem para o prático, pegamos alguém para evangelizar e deixamos por isso mesmo. Nós ensinamos, e antes de deixar, damos lições, investimos, para que aquilo tudo que você ensinou não se perca. Você nunca pode confiar em quem vem depois. Você já tem que ensinar pensando que o outro não vai conseguir cumprir. Você tem que fazer o melhor, é igual dirigir. Dirija por 10.
Mas você não está só com o seu volante? Não, mas tem que se preocupar com quem está atrás, na frente, do lado, do outro. Então, eu não posso pregar me preocupando só com agora. Eu tenho que me preocupar pensando lá na frente. Quem vai pastorear vocês lá na frente? E se eles não fizerem o dever de casa direito? Como que vai ser? Então eu tenho que tratar de me enrolar, de desenrolar aqui e trazer tudo. Tudo que Deus me der. E o interessante é que ele fala, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas incontestáveis. Por que ele fala isso? Porque naquele tempo, quando Jesus ressuscitou, e houve ali, os soldados levam a questão até o sacerdote principal, ele se preocupa não pelo fato do corpo ter ressuscitado, porque eles viram, quem dá o testemunho são os soldados, eles falam que olharam e viram um homem de branco que descia, que se assentou sobre a pedra rolou sozinha, eles viram e testemunharam. Não foi o testemunho das mulheres, foi o testemunho primeiro dos soldados, dos rivais, dos contra. Só que eles falaram assim, deram dinheiro, a Bíblia vai dizer que subornaram eles para não contar a verdade para ninguém. Se isso se espalha por aí que a gente matou um homem, o profeta, o Messias, pagaram, subornaram. Então ele está dizendo, isso que eles estão falando que não tem prova, que é mentira, mas ele se apresentou vivo, não deixou sombra de dúvida. Ele apresentou, o testemunho foi testemunho de uma mulher, depois de outra, depois dos discípulos, e primeiro dos soldados, que não apoiavam o seu ministério e a sua missão. Glória a Deus. Então vamos avançar. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água. Jesus muitas das vezes faz isso com a gente. Você percebeu o que ele fez aqui? Esperai. Ele está reafirmando o que ele já falou. A gente precisa que ele fique reafirmando toda hora as coisas para a gente. Senão a gente murcha, a gente desanima. Então ele tem que ficar reafirmando, tem que ficar lembrando. Meu filho, eu já falei. Ele não está falando agora, ele está falando, eu já falei. Lembra que eu falei? Foi eu que falei. Ficar em Jerusalém, até que do alto recebais poder, virtude. Glória a Deus. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Olha a preocupação nossa. A nossa preocupação. Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar a minha família? Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restituir a minha herança? Todo o dinheiro que eu perdi, que foi mal investido, é nesse tempo? Fala, não se preocupa com essas coisas. Senhor, mas eu tinha muita coisa, perdi carro, perdi moto, perdi tudo, perdi casa. Não, mas não se preocupa com isso não. Ele fala, olha para cima, vocês estão olhando para baixo, isso tudo é terreno. Quanto aos tempo e estação, não interessa vocês saber. Aí ele fala, mas recebereis poder, virtude do alto. Ele está mostrando para eles o que é necessário. Vocês estão pedindo isso, mas o que é necessário é muito diferente do que vocês têm pedido. O que vocês precisam é de poder para vencer. É de poder para continuar e vencer. Porque estava no começo do ministério. Eles não imaginavam o tamanho das oposições que sobreviriam sobre eles. Era muita coisa ruim que ia acontecer. Muita coisa. Para chegar na bênção, para chegar em uma alma salva,
era muito açoite, era muita prisão, era muita fuga. Louvado seja Deus. A gente tem um episódio que eu acredito que 27, eu acho que é que eu vi lá na lista lá, que vou estar ainda trazendo. Mas só para os irmãos observar. Quando Paulo está ali no navio, sendo levado para receber um julgamento em outro lugar, eu não lembro agora, não vou falar bobeira. Mas dentro do barco ele percebe, e ele fala, não vamos, porque eu vejo que o mar não vai dar certo. O mar não está para navio hoje. E ele fala, não dá bobeira para ele não. O marinheiro falou, não dá ideia para ele não. Você entende de barco, você entende de mar, fica na sua de pregador, que eu fico na minha de pescador, e acabou. Parafraseando na minha linguagem. E ele vai e enfrenta uma tempestade. O cara já apanhou injustamente, sendo cidadão romano, não poderia apanhar de romano. Se ele estava com medo, quanto mais os soldados que bateram nele. A sorte deles agora é que Paulo é crente, e Paulo não tinha interesse nenhum de acabar com a vida deles. Ele falou, só me leva lá para ser julgado. E ele foi levar, falou, não, mas não agora, porque o tempo não está para isso. E eles insistem e levam os presos. No meio do caminho, a grande tempestade, Euroaquilão. Era um tipo de tempestade que era comum, era como um tufão, algo parecido. Era algo forte, balançava o barco daqui para lá, de sorte que eles começaram a se desesperar e achavam que não ia ter jeito. Um anjo apareceu de madrugada e falou para Paulo, se apresentou para ele e fala, Paulo, não temas, porque destes que no barco estão, nenhuma alma perecerá, somente a carga. O que todo mundo duvidava era que a alma ia sobreviver. Mas Deus, ele age diferente daquilo que nós pensamos. Para o marinheiro que tinha costume, falou, não tem chance de sobrevivência. Mas Paulo, um homem que não entende nada de barco, ele vai falar que um anjo apareceu para ele e falou que nenhuma vida vai perecer, somente a carga. E eles começaram a perder tudo, comida, perdeu tudo. Mas as almas, as pessoas no final estavam vivas. Mas a questão é, olha o tanto de coisa que Paulo teve que passar. E no final ainda, ele chega lá, vai pegar uma madeira lá para pôr lenha, a serpente vem e pica a mão dele. E todo mundo vendo ele chacoalhando a serpente. E eles começam a falar, vejo que esse homem verdadeiramente é para morrer. Esse homem tem que morrer, é o propósito dele, não adianta, é o destino. Só que perceberam que o veneno não fez efeito, não matou. Por que eu estou falando isso? É porque justamente nesse propósito do veneno não matar que estava a pregação. É ali que eles começariam a dar atenção. Se Paulo não é picado pela serpente, eles não iam ligar. Mas pelo fato da serpente, e ser uma serpente que eles conheciam, ter picado ele não morreu, verdadeiramente, esse cara é um homem de Deus. E começaram a dar ouvido à mensagem, e ali ele ganhou almas. Então sempre, propósito de Deus, ele vem envolvido em tempestades, em tribulações, em turbulências que nós nem imaginamos. Mas é propósito de Deus. É Paulo tomando chicotada nas costas junto com Silas, e no final o homem perguntando, que farei para ser salvo? Crê, e tu e a tua casa serão salvos. É quando o único meio de Deus nos levar para o ambiente é esse, nos empurrando. Tem vezes que é só assim. Porque se ele falar o pé do ouvido e a gente ouvisse sempre, não ia precisar empurrar. Mas na maioria das vezes que ele fala, meu filho, faz isso. Meu filho, haja de bem-aventurança com a minha serva. A gente, essa voz aí não é de Deus não. Está mandando eu ajudar, mandando eu dar dinheiro, mandando eu... Deixa para lá. Aí Deus permite a gente entrar no estreito,
a gente vive a mesma coisa que a pessoa vive, está vivendo, e a gente começa a se compadecer e entender o propósito. É os meios que Deus tem para evangelizar aos outros e a nós mesmos. Avançando aqui mais um pouco. Então eles queriam saber desse propósito. Jesus, ele direcionou eles para a necessidade deles, que eles não estavam vendo. Vocês precisam receber poder, porque o que vem é coisa grande, poderosa, mas é coisa para quem é forte também. É coisa para soldado cheio do Espírito Santo, senão não vai aguentar a bordoada. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, em Samaria até os confins da terra. Depois que lhes disse isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Que coisa linda, irmãos. Olha o Espírito Consolador. O Espírito Santo não estava aqui ainda, porque ele falou, ele ainda vai descer. Fiquem aguardando que ele vai descer e vocês vão receber poder. Ele não tinha descido. E o que ele diz? Enviarei outro Consolador. Então o Consolador não estava ali, mas ele mandou o quê? Um anjo, provisoriamente. Ele viu que eles estavam aflitos, olhando. Quem está subindo? É o homem que entrou na minha vida. Imagina o demoniado gadareno. Vivia em sepulcros. Vivia pelado no sepulcro. Uma vergonha para a sociedade. Preso em corrente. Agora olhando para o céu e vendo o homem que me libertou. Me levou de volta para casa. Me fez morar em família novamente. Imagina aquele povo olhando a mulher do fluxo de sangue. Se não fosse esse homem, hoje eu estaria morta. Ele é o Deus que me curou, abraçou o meu corpo e a minha alma. Muitos deles queriam ter ido junto com ele naquele momento. O olhar era de tristeza, ao ponto de Deus enviar 2 anjos, 2 varão, para entregar a mensagem. E o interessante é que falar que o varão se apresentou no céu, se apresentou no meio deles. Olha para você ver, estão olhando para o céu e o varão se apresenta aqui embaixo. É o que eu dizer, eu estou aqui, não estou longe. Enquanto eu estiver longe, ainda assim estarei aqui presente. Estarei te auxiliando, te consolando, te ajudando. Louvado seja Deus, irmãos. Eu percebi isso hoje, lendo a palavra, li uma Bíblia, li em outra, e é a mesma coisa. Ele fala, estando eles com os olhos fixos no céu, de repente, junto deles, se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Ele fala como eles já soubessem, e era para saber mesmo, mas no estado de tristeza a gente esquece, e ele entendia isso. Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Vocês estão vendo subir, mas também o anjo está dando um alerta. Ele não está dizendo para eles olhar para baixo. Perceba isso, o anjo aparece embaixo, eles estavam olhando para cima, ele fala, do mesmo jeito que vocês estão olhando para cima, ele vai voltar. Então ele está dando uma dica para nós, vocês precisam continuar olhando para cima, aguardando a volta do Senhor, porque se nós, muitos cristãos, hoje, cansaram de ficar com o pescoço para cima, olhando, cadê ele? Ele não vem mais. E começaram a olhar para a terra, começaram a se interter com algumas coisas aqui, perderam o foco, perderam o alvo. E para encontrar, é só a graça de Deus.
Então continue olhando para cima. Então me ajude nesse momento a pregar, irmãos. Culto de quarta-feira, vamos dar uma chacoalhadinha para tentar acordar, né? Fala para o seu irmão que está do seu lado. Continue olhando para cima. Glória a Deus. Mais ou menos, né, irmão? Mais ou menos, né? Mas tá... Para uma quarta-feira tá bom. Tá? À medida da pregação for avançando, os irmãos vão estar mais acordados aí. Glória a Deus. Então continue olhando. Os quais lhes disseram, já li. Então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Tendo chegado, e o engraçado aqui, o interessante, caminhada de um sábado, eu li na versão King James, a Fiel, 1611, e lá fala, a distância de um Shabat. A distância de um Shabat, é um momento, era um sábado, todo mundo estava em casa, enquanto os outros estavam em casa, eles estavam caminhando. E aquilo ali representa com certeza a nossa trajetória do Evangelho. Enquanto uns estão dormindo, não estão nem aí, nós precisamos continuar caminhando. Muitos já estão tendendo, muitos já estão sendo tentados a pensar que estar em casa, junto com os outros, é melhor. Mas o Senhor, a palavra dele é, continue caminhando. Continue caminhando, porque a sua parada é em Jerusalém. Se você não chega em Jerusalém, não tem recebimento de poder. Não tem o revestimento que você tanto precisa. Então avance. E tendo chegado, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Estavam presentes Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam juntos em oração e súplicas, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com meus irmãos, com seus irmãos. Então, olha, todos os discípulos estavam ali. Aqui você vê que já é o ponto para a promessa se cumprir. Está completo. O número fechou, quase. Quase por quê, irmãos? Porque o número certo, exato, tinha que ser 12. E só tinha 11. A Bíblia é linda, ela vai explicando. A conta, se não fechar, a promessa não se cumpre. Enquanto não fechar a conta. Tem promessa que ela só vai se cumprir o dia que algum ciclo se fechar na minha vida e na tua vida. Porque a promessa é diferente do que nós pensamos, ela é condicional. Para se cumprir, precisa que algumas coisas em nossa vida sejam mudadas. Naqueles dias levantou, versículo 15, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão reunida era de quase 120 pessoas. Olha que interessante. O anterior fala que eles estavam orando, perseverando em oração. Há momentos para estar perseverando, de joelho orando, e há momento para se levantar da oração. Pedro agora se levanta da oração. Você precisa entender o momento de se levantar da oração também. Levantar fala de tomar uma atitude. E muitas das vezes, atitude relacionada à qual Deus falou com você enquanto estava de joelho. Enquanto estamos ajoelhados orando, Deus vai falando conosco. E é difícil, hein, irmãos, entender. Tem crente que está ajoelhado, orando pela mesma causa, e Deus já está mandando ele levantar faz tempo. Ele fala, mas Deus não vai me mandar levantar na oração. Manda sim, para você cumprir o propósito. Porque tem horas para pedir a Deus e tem horas para ir ao encontro do milagre. Às vezes Deus quer que você ore
mas depois ele quer que você bata na porta. É Pedro, na prisão, e a igreja orando. A igreja orando, 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 contínua oração, Atos 12. E antes de terminar a oração, todo milagre aconteceu, o anjo entrou lá dentro, e Pedro chega em casa, bate na porta. Quando fala que é Pedro, quem estava orando por Pedro não acreditou, e quase que não abre a porta. Quase que não abre a porta para o milagre. O milagre que eles estavam pedindo. Então, horas de orar e horas de crer. Hora de orar e hora de crer, abrir a porta. Tem como você orar sem crer, sem fé. Só por hobby. Por hobby não, né? Ninguém vai orar por hobby. Eu acredito que não. Pior que tem. Hoje até alguns ateus de uma crença que tem por aí. Alguns ateus, eles fazem a posição da oração porque acreditam. Isso foi provado já. Que algumas coisas no nosso cérebro só funciona no momento da oração, quando a gente se inclina à oração. Então até alguns ateus estão orando, mas não com o mesmo propósito que nós. Tá, irmãos? Só para os irmãos entenderem, tá? Mas não vou entrar nesse assunto não, porque não é um mérito. Então ele levantou no meio da multidão e diz: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo disse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele foi contado conosco e acabou a bateria. Glória a Deus. Ele participou desse ministério. E o interessante aqui que nós observamos no texto, também, fica bem claro, que ele diz que Judas ele foi escolhido para ser participante do ministério de Cristo. Foi escolhido para ser apóstolo. Mas não é como muitos pensam e pregam por aí. Judas foi escolhido porque Cristo acreditou nele. Diferente do que nós pensamos, não precisava de um traidor de dentro trair. Prova disso é que todas as vezes que estavam à mesa, antes de Judas entregar, Jesus tratava de falar, de fazer uma declaração alta, para que Judas entendesse e se arrependesse. Ele queria salvar Judas, queria a salvação de Judas. Acontece que a inteligência de Judas pegou ele. Da terra de onde ele vem lá, ele era muito inteligente, era uma pessoa muito culta. Ele queria ver o reino ser... É a mesma preocupação dos discípulos, que nós lemos agora há pouco. É nesse tempo que restaurarás o reino. Judas caiu na mesma. Ele achou que Jesus iria restituir o reino a Israel. Ia tirar o império do domínio de Roma e ia devolver para Israel. E não era esse o propósito. O propósito era levar eles para o céu, para um reino que não haverá fim. Então Judas foi pego pela inteligência dele. Já que ele não vai, depois de várias declarações, já que ele não vai restabelecer o reino a Israel, então não tem por que eu seguir esse homem. Então a Bíblia vai dizer que ele roubava da sacola. Ele roubava e tinha que ter muita coragem para roubar um homem que ressuscitava morto, que revelava o oculto ao escondido. Roubava, a Bíblia diz. Então ele foi pego pela própria inteligência. O que prova que inteligência e sabedoria não são coisas parecidas, né? São distintas. Então ele fala que esse Judas era necessário que se cumprisse a Escritura. Ele foi contado conosco e participou deste ministério. O privilégio que ele teve. Ora, este adquiriu um campo como recompensa do pecado.
E jogando-se de cabeça, partiu-se ao meio, e todas as suas entranhas se derramaram. O engraçado é que Judas, durante todo o período que teve com eles, ele ocultava o que tinha dentro, porque ele roubava nas escondidas, ele maquiava discurso para parecer piedoso. Por exemplo, quando aquela mulher quebra o vaso de alabastro e coloca ali, ele fala: não poderia ter pegado esse dinheiro e dado aos pobres. Aí Jesus, se fosse levar, né? Se Jesus fosse um de nós e tivesse, né, nós tendo conhecimento de Jesus, o que a gente ia fazer? Para quem, ladrão? Para quem? Para quem? Para a bolsa que você mete a mão? Seria muito melhor dar para o pobre. Aí os pobres vocês sempre terão, mas eu. E ele acaba fazendo isso. Então esse adquiriu um campo como recompensa do pecado. E outro interessante, a Bíblia vai linkando. Ele recebeu um campo como recompensa do pecado. E o campo só serviu para ser cemitério. Porque se não investimos para a vida, investimos para a morte. Isso é fato. Aí eu pergunto: em prol de que temos investido? Porque se não para a vida, nós estamos investindo para a morte. Tem pessoas que são um sepulcro vivo. Você pergunta para ela, ela tem um monte de gente enterrada dentro dela. A pessoa fala: fulano para mim morreu, ciclano para mim morreu. E ele fala assim, parece que é algo, um ditado, mas verdadeiramente para ele morreu mesmo. É alguém que ele não vai mais prestar socorro, é alguém mais que ele não quer nem saber se existe ou não. Se nós investimos para a morte, o que nós vamos receber no final? O salário dela, o salário do pecado, a morte. Então, se Judas pecou, o que ele recebeu? A morte. E isso fica para nosso exemplo, para tomarmos cuidado com aquilo que nós estamos gastando tempo, temos investido. Louvado seja Deus. Ele foi contado conosco. Vou avançar mais um pouco aqui, irmãos. Partiu-se ao meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então, ele ficou todo o tempo escondendo quem ele era. Mas no final as entranhas foi para fora. Porque tudo aquilo que é escondido, uma hora vai vir à tona, irmãos. Não adianta se falar, está num lugar bem escondido, uma hora vai vir à tona. Uma hora vai. Aqueles pensamentos, aquelas intenções mais obscuras que Deus sabe. Está guardadinha, tá? Porque as entranhas estão dentro. Mas quando Deus quiser revelar, Ele vai revelar. E Ele revela, irmãos, para te curar. Louvado seja Deus. Vamos avançar aqui então mais um pouco. Estamos terminando já, tá, irmãos? E todos que habitam em Jerusalém ficaram sabendo do acontecido, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Pois no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, não haja quem nela habite, e tome outro a sua liderança. Não era para ser assim, Judas, mas já que você escolheu, é necessário que outro assuma a liderança, que outro assuma o seu lugar. Portanto, é necessário, eu nem ia usar isso, mas eu lembrei, para você ver que ninguém é insubstituível. Você parou, o outro levanta. A obra de Deus é assim, ela nunca vai parar, por causa que eu decidi sentar. Se eu falar, não prego mais
Pastor pode pedir, implorar, não prego. Ou senão, não obedeço mais. Pastor, para mim, não respeito nenhuma ordem dele mais. Não tem a ver comigo. São coisas que irão acarretar em nossas vidas. E nós precisamos tomar cuidado, tá? A fila anda, né? Como nós dizemos aí no secular, a obra vai correr de acordo com a necessidade. Não vai faltar profeta, não vai faltar homem de Deus, não vai faltar mulher de Deus, porque alguém decidiu parar, não vai. É o Cana, não. Eli estava cometendo pecado de quê? Não estava divertindo seus filhos direito, não estava punindo. Estava divertindo, mas não estava punindo, não adianta nada. Advertiu uma vez, duas, três, não resolveu, pune. Ele não punia. Ele não tirava, deixava eles com a mão podre deles, cheia de malícia, tocando nas coisas de Deus. Ofni e Finéias cometendo todas as atrocidades. Aonde? No templo. Que era um lugar só. Todos iam até este lugar para cultuar a Deus. No lugar onde o sacerdote é frouxo. No lugar onde os dois estupravam mulheres dentro do templo. É nesse lugar que Ana está indo orar. Elcana vai todas as vezes, todos os anos, levar a oferta, agradecer a Deus. Vai chegar lá, vai entregar na mão de quem? Do sacerdote Ofni e Finéias. E é nesse contexto que Ana volta com um bebê no colo, com a bênção dela, com o milagre dela no colo. Por quê? Independente de quem está à frente querer ou não fazer, importa mais do que você queira, porque Deus, se você tocar o coração de Deus, se você chamar a atenção dele, não tem sacerdote, não tem ninguém, irmãos, é você e ele. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Já estamos concluindo. Portanto, é necessário dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado, desde quando Jesus se apresentou lá no batismo de João, até o momento que ele está sendo elevado ao céu. Esse momento que nós começamos falando sobre ele. Esse homem, desses homens que participaram, esteja conosco e sirva de testemunha da sua ressurreição. Indicaram dois homens, a indicação. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo. Olha os candidatos ao sobrenome, o Justo. E Matias. Então oraram, dizendo: Tu, Senhor, conhecedor de todos, mostra qual destes dois escolestes, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar, lançando-lhe sortes, no plural. Sorte é sorte, mas não, lançando sortes, plural. Lançaram mais de uma vez. Caiu a sorte sobre Matias, e por unanimidade ainda, a igreja concordou ainda, foi contado com os 11 apóstolos. Hoje, por menos, um pastor fala assim: vou levantar pastor, e ponto final. Não tem nem burocracia. Louvo a Deus que no nosso ministério ainda tem burocracia. Passa em vários crivos. Porque se não passar, irmãos, o obreiro não vai ser um obreiro que vai dar fruto. Vai ser um obreiro que vai atrasar a obra. Vai ocupar lugar. Obreiro que não tem chamada. Ele vai subir no altar, vai gastar o tempo que poderia estar a igreja recebendo uma palavra boa,
uma palavra de vida, não vai ser um investimento, vai ser um desperdício. Esse é o preço. E quando alguém é levantado fora do tempo, esse alguém vai trazer muita dor, irmãos, para o pastor da igreja, para a igreja em si, porque quando na presença do pastor, ele vai provocar o pastor. Na ausência do pastor, ele vai nas ovelhas. É o sentido do lobo disfarçado de ovelha no meio da igreja. Na tua frente, tamo junto, pastor. Oh, aquela risadinha. Mas nas costas, o pastor está sem visão. O pastor tem que orar mais. Tem que descer na olaria. Pastor imaturo. Então precisamos tomar cuidado com isso. E ele fala, lançando sortes. Sortes aqui, eu achava que era algo errado. Tá, irmãos? Eu achava que a escolha de Matias não era de Deus. Mas depois de alguns estudos, nós entendemos que é. Por isso que hoje nós fazemos na igreja e aceitamos, né? A gente vai orar para um tema. Nós oramos, tiramos 3 temas seguidos. Fica gravado primeiro. E tem dado certo até hoje. Depois a gente ora de novo e dos 3 tira um. E os irmãos pasmem. Das 2 vezes que nós fizemos isso, o primeiro que saiu na primeira, saiu na segunda também. Então o segredo não está nem tanto na sorte, mas na oração que fizeram antes. Na oração e na demonstração de dependência. Quando você ora e fala, pai, está aqui, eu não conheço, o Senhor conhece. Tem que me submeter a uma autoridade muito maior que eu. Deus, o Senhor sabe quem é esse homem. O Senhor sabe quem que é essa mulher. Quem o Senhor deseja que eu coloque nesse importante negócio. E aí ele vai falar, porque o ministério é dele, não é nosso. Quem sou eu para indicar algo ou alguém? Deus indica, porque ele é autoridade. Mas eu não posso. Amém, irmãos? Eu posso indicar, mas é Deus quem aprova. Glória a Deus. Então, Matias, que estava desde o começo, lançaram sortes, lançaram uma vez, caiu Matias. Lançaram outra vez, caiu Matias. E alguém falou, não é possível, manda de novo. Porque o nome do outro, olha aí, justo o nome do homem. O nome do homem significa justo. Lança de novo esse negócio aí. E lançava de novo, fazia ali a sorte, orava e ela caía em Judas. Mostra que parece que tentaram boicotar ali o apostolado de Judas, mas Deus insistiu, insistentemente, é Matias que eu quero nesse negócio. E Matias foi contado. Estava desde o começo até o fim. Não alcançou o apostolado. Irmãos, olha, isso é exemplo de perseverança. Pensa nisso numa geração de hoje. Matias foi dos 70, irmãos. Vou falar de 70. De 70, Deus separou 12. Matias estava entre os 70. E a Bíblia vai dizer que lá em João 6, vai dizer que 58 voltou para trás. 58. Só 12 ficou. Ele falou, vocês não querem ir embora também não? A verdade eu não vou mudar não. A verdade é essa, nua e crua. E ele fala, para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Pedro disse. E ele continua. E esse Matias continua, mas ele não foi levantado apóstolo. Estava ali junto, caminhando. Não foi levantado no começo. No final, quando Cristo é assunto ao céu, Deus lá do céu levanta o seu dedo indicador e aponta, é Matias que eu quero no ministério. O que mostra para nós também que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Aparentemente era melhor com Cristo na terra, né? Muito melhor. Aparentemente com Cristo na terra seria melhor. Ué, João foi levantado assim, Pedro sim, por que eu não? Mas no tempo de Deus foi quando ele subiu. Matias precisava ver muita coisa ainda. Precisava ainda algumas coisinhas mudar para ele ser levantado nesse ministério. Então Deus foi deixando. E o interessante, para finalizar aqui, porque senão vira vigília, né?
E a vontade está imensa de vir à vigília. O interessante é que, após tudo isso, após as orações, após eles indicarem esses dois, e Matias ocupar o lugar e fechar o ciclo, o que acontece? Cumprindo-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Percebeu? A chave está nisso. Enquanto não fechar algum ciclo, enquanto o perdão não for dado, a promessa não será alcançada. Às vezes você fala: o que está faltando para mim poder alcançar o que o Senhor me prometeu? Aí ele fala para você: é só o perdão que você precisa liberar para o seu pai, que você não liberou até hoje. Libera, e você vai receber a tua promessa. É só o perdão que você precisa liberar para alguém. De repente é coisa simples. Ou de repente é o pecadinho de estimação, filho, que continua ainda temando com você. Abandona logo. Abandona, que a bênção está pertinho, a promessa está logo ali. Mas eu não posso te permitir chegar nela carregando esse pitbull do seu lado. Não posso permitir carregando esse pecado do seu lado. Deixa essa coleira para trás, e aí você vai conseguir chegar e alcançar a promessa. Amém, irmãos? Essa é a palavra de hoje.